Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos lá na nossa 24ª aula, né? Continuando ainda com o módulo 4 e o capítulo 7. Doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Porém, hoje, pessoal, vamos falar das doenças não transmissíveis, né? Nas aulas anteriores conversamos sobre doenças transmissíveis e hoje iremos falar sobre doenças não transmissíveis. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão para anotar a agenda. Essa será a agenda de vocês. Iremos ver alguns conteúdos que não deu tempo a gente ver na aula anterior, tá? Então vamos ver um pouco sobre controle e eliminação de vetores, cuidados com a alimentação, o papel das políticas públicas para a prevenção de doenças transmissíveis, né? E vamos encerrar com doenças não transmissíveis e prevenção de doenças não transmissíveis. Vocês irão fazer as atividades da página 232 a 235. Ok, gente? Então, anotem aí o conteúdo de vocês. Iremos lá para a nossa correção. Vamos fazer a correção das atividades da página 222 a 223. Então, pegue aí o livro de vocês e me acompanhem, tá? A primeira questão fala o seguinte: leia a manchete e observe a imagem a seguir. Córrego de Santo André está contaminado com chorume, diz estudo. Pessoal, o que é chorume? A gente viu na aula anterior, né? Chorume, gente, é um líquido que é resultante da decomposição de matéria orgânica, né? Então, o chorume é um líquido, principalmente esse líquido, ele é extraído nos aterros sanitários. Inclusive, eles têm que passar por algum tipo de saneamento, de saneamento, né? Algum tipo de coleta de resíduos, né, gente? Ele tem que passar por um tratamento, tá certo? Antes de ser jogado no meio ambiente, tá bom? B. Você acha que as informações apresentadas na manchete podem ser relacionadas à imagem? Marque um X a sentença correta. Sim, gente, a manchete pode ser relacionada à imagem. Por quê, pessoal? Porque ela cita a contaminação de um córrego por chorume. E a imagem apresenta um lixão, que é o local onde ocorre a produção desse líquido poluente. Tá, gente? Não é somente nos lixões que são produzidos o chorume, tá? Em lixões também. Ok, gente? Como os lixões podem prejudicar a saúde humana? Pessoal, além de contaminar o solo e a água, em razão da produção de chorume, os resíduos depositados diretamente sobre o solo podem conter agentes causadores de doenças, que contaminam diretamente os solos e os corpos d'água próximo a ele, né? Então, além disso, pessoal, esses locais atraem muitos vetores, como, por exemplo, ratos e mosquitos, né, que podem transmitir doenças por seres humanos, tá, gente? Aqui vai ficar pessoal, tá, gente? É uma resposta pessoal. Faça uma pesquisa para saber se os resíduos sólidos do município em que você vive são depositados em aterros sanitários ou em lixões. Bom, se todos moram em Fortaleza, o nosso lixo daqui, que é coletado aqui no município de Fortaleza, ele é todo levado por aterro sanitário que fica lá na Caucaia, né? Inclusive, é um novo aterro que foi aberto o ano passado, tá, gente? Então, qualquer pesquisa básica na internet você encontrará isso. Tá bom? Segunda questão. Eu estou indo rápido, pessoal, porque hoje é muito conteúdo, tá certo? Para a gente poder não se estender muito no vídeo. Então, analise as duas fotografias a seguir e responda as questões. Tá? Então, aí tem a diz o seguinte, ó, marque um X na imagem que apresenta materiais que podem ser reciclados. No caso, pessoal, é a imagem A, porque aí você tem papel, você tem vidro, tem plástico e tem metal, né? Então, esses são os materiais que podem ser reciclados. Qual é a importância da reciclagem para o ambiente? Pessoal, a reciclagem ele reduz a maior quantidade de resíduos sólidos que são descartados no meio ambiente. Além de ajudar também a diminuir a quantidade de recursos que são extraídos do meio ambiente, né? Porque para você fazer qualquer material, você vai ter que utilizar recursos naturais. Então, quando você reutiliza ou quando você recicla, você evita estar tirando esses materiais do meio ambiente. Cite uma ação que pode reduzir o descarte do tipo de resíduo sólido na imagem B. Perceba aqui na imagem B, gente, que você tem restos de alimentos,
né? Casca de frutas, né, gente? Então, vocês podem citar que as ações como compostagem, né? O que é a compostagem, gente? A compostagem é a produção de adubo, né? De adubo orgânico, certo? Ou também o reaproveitamento das partes desses alimentos que seriam descartados. No caso, você poderia usar as cascas das frutas para produzir outros tipos de alimentos. Né? Tem gente que fabrica bolos, né? Proteínas, enfim. Certo, gente? Terceira questão. Analise as frases a seguir em relação aos cuidados que devemos ter diariamente. Escreva V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Aqui bem simples, pessoal. As mãos devem ser lavadas somente antes da refeição? Não, gente. Não. As mãos elas precisam ser lavadas com água e sabão antes das refeições. Tá bom? Ou após o uso no banheiro e antes de preparar os alimentos. Ok, gente? Devemos lavar cuidadosamente alimentos como fruta, legumes e verdura? Verdade. Não há necessidade de filtrar ou ferver a água que chega às torneiras das residências, pois ela já passou por tratamento na ETA, que é a estação de tratamento de água. Pessoal, é necessário filtrar ou ferver a água que se chega nas torneiras, né, de nossa residência. Por quê, pessoal? Porque, embora que essa água ela tenha sido tratada, né, ela pode ainda adquirir micro-organismos e também sujeira, que elas entram em contato com as tubulações. As tubulações às vezes são sujas, né? Então, as tubulações que saem dessas estações até chegar na nossa residência, às vezes elas estão sujas, né? Contaminadas com outras bactérias, com vírus, enfim. Então, não devemos consumir diretamente. A gente deve filtrar ou ferver, tá certo, gente? Devemos sempre verificar a data de validade dos produtos alimentícios e o estado de conservação de suas embalagens. Está correta, né? Então, pessoal, inclusive se a embalagem ela estiver estufada com enlatados ou amassada, não compre, tá, gente? Ela deve estar em perfeitas condições. Devemos conservar os alimentos em locais limpos e frescos. Exatamente. Também está correta. B. Reescreva em seu caderno as sentenças identificadas pela letra F, corrigindo, né? Então, eu já corrigi. Aí você faça aí no seu caderno, tá bom? E C, converse com os colegas sobre a importância dos cuidados identificados como verdadeiros para a prevenção de doenças transmissíveis. Pessoal, vocês podem comentar que ao ter hábitos de higiene e ter cuidados na escolha e no armazenamento dos alimentos, a gente evita o consumo de micro-organismos que pode causar doenças, né? Então, essas são as importâncias que devemos ter. Tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu ver quantos minutos tem. 8 minutos dá pra gente fazer bastante coisa, né? Que até são 30 minutos, então vamos lá para o início aqui da aula, né? Então, vamos ver aqui, gente, sobre controle e eliminação de vetores, né? Eu comentei na aula anterior o que eram vetores, né? Vetores são aqueles intermediários que traz a doença, que transmite a doença, né? O mais comum dele é o mosquito da dengue, né? Que ele transmite, além da dengue, a zika e a chikungunya, certo? Então, pessoal, a campanha que você observou aqui em cima, né? E aqui alguns cuidados que devemos ter para combater o mosquito, né, como tampar a caixa d'água, limpar as calhas, deixar a garrafa virada, tirar a água dos pneus, manter a lixeira fechada, colocar areia nos vasos de planta, né? Tudo isso são maneiras que a gente deve ter diariamente com o nosso quintal, né? Alertar o nosso vizinho, enfim, pessoal. Então, essas medidas elas podem auxiliar, certo, nas doenças como zika, dengue e chikungunya, tá bom? Então, como é que é transmitida, pessoal? Como é que a dengue, a zika, a chikungunya, ela é transmitida? Primeiro, pessoal, ela é transmitida através da fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? Ela que atua como vetor.
Por quê, pessoal? Porque ela transporta o agente causador da doença, nesse caso o vírus, né? Então ele transmite de uma pessoa para outra. Como é que ela faz isso? Ó? Quando ela se alimenta do sangue de uma pessoa que está contendo um dos 3 vírus, como o dengue, zika ou chikungunya, o semicroscópio ele entra no sistema digestório, né, do inseto. Assim, gente, ao picar uma pessoa sadia, o mosquito transfere diretamente para essa pessoa o vírus, né? Transmite o vírus para o sangue dela, né? E aí a pessoa vai ficar doente. Então, como essas doenças elas dependem do vetor, né? Ou seja, do mosquito fêmea do Aedes aegypti, para ser transmitida entre os seres humanos, a maneira mais fácil de combater essas doenças é pela eliminação desses vetores, né? Então, se você eliminar esses vetores, né, esses mosquitos do ambiente, eles ficam impossibilitados de transmitir o vírus, né? E aí ele evita também que outras pessoas sejam contaminadas. Então, por isso, pessoal, o controle ou a eliminação desses vetores do ambiente auxilia no controle da dengue, da zika e da chikungunya, tá? Existem outras doenças também que são transmitidas por vetores e que podem ser prevenidas de maneira bem semelhante, ou seja, controlando a população desses animais. A doença que temos, né, que é bem conhecida, é a doença de Chagas, por exemplo, né? Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, né? Que ele é transmitido às pessoas por meio da picada de um inseto. Que esse inseto ele é conhecido popularmente como um barbeiro, tá? E é interessante, pessoal, que o barbeiro ele tem esse nome porque esse inseto eles picam as pessoas principalmente na região da face, né? Então por isso que ele tem esse nome de barbeiro, ok? Então como é que funciona a picada do Trypanosoma cruzi? Ó? Acompanha aqui comigo. Aqui tem um ciclo, é um ciclo, tá, gente? Ó. Primeiro, após picar a pessoa, aqui, ó, picou a pessoa aqui, o barbeiro ele defeca no local, né? Se o inseto ele tiver contaminado com o Trypanosoma cruzi, ele é eliminado nas fezes. Assim, pessoal, quando a pessoa vai coçar o local da picada, o protozoário ele é introduzido diretamente no corpo da pessoa, certo? Então, ao atingir a corrente sanguínea, o Trypanosoma cruzi ele se espalha pelo corpo da pessoa rapidamente e ele pode invadir e danificar células de alguns órgãos, como por exemplo o coração. E é justamente nesse caso que é mais grave. Por quê, pessoal? Porque o coração ele passa a apresentar um aumento de volume e isso prejudica o seu funcionamento. Ok, pessoal? Alguns tripanossomas eles se multiplicam no interior das células e podem modificar a sua forma, retornando, né, para o sangue. O outro passo, pessoal, é quando um inseto barbeiro se alimenta do sangue da pessoa que está contaminada, né? Ele ingere o protozoário se contaminando, né? No momento em que o barbeiro ele é contaminado, no interior do corpo dele, né, do inseto, o Trypanosoma cruzi ele se multiplica e aí ele vai sofrer modificações em seu formato, né? Então, ao defecar, o barbeiro elimina mais uma vez, né, a forma contaminante desse protozoário. E aí reinicia-se o ciclo. Ok, gente? Pessoal, é interessante porque antes de sair das células para a corrente sanguínea, o Trypanosoma cruzi ele tem uma forma arredondada que a gente chama de amastigota, né? E ele se transforma, depois, né, ele se transforma em outra forma mais alongada, que a gente chama de tripomosgota. Tripomosgota, tá ok? Bom, aqui, gente, há alguns cuidados que devemos ter com a alimentação, né? Os cuidados com a alimentação, eles também ajudam a evitar doenças transmissíveis, pois impede que os micro-organismos causadores de doença sejam ingeridos junto com os alimentos. Então, esses cuidados, eles devem ser tomados no preparo e no consumo dos alimentos.
como, por exemplo, a escolha dos alimentos, tá, gente? A escolha dos alimentos é extremamente importante. Por exemplo, os vegetais. Os vegetais, eles não podem apresentar uma casca ou partes amolecidas, né? Como, por exemplo, manchas ou uma coloração alterada, né? Eles também não podem ter mofo, né? Ou seja, fungos. E eles não podem ter também uma alteração de odor, né? O cheiro dele tem que estar característico da fruta, né? Ou então eles estarem murchos também, né? Não é interessante. A questão dos enlatados, dos embutidos, né, pessoal? Não compre eles sem rótulos ou com as embalagens amassadas. E se esses enlatados ou esses embutidos eles estiverem enferrujados ou tiverem com a embalagem estufada, né? Você também deve evitar comprar, tá bom? E o mais importante, verifique sempre o prazo de validade, tá, gente? A questão da carne, pessoal, ó, carne vermelha, né? Nunca compra uma carne vermelha com uma coloração escura ou esverdeada, ou até com um odor característico da carne, tá? E os peixes fruto do mar, pessoal, eles devem ser frescos, né? Eles devem apresentar uma superfície bem brilhante e no caso dos peixes, eles têm que ter umas escamas bem firmes, tá, gente? Se preferência, quando for olhar as guelras, vocês olhem se elas não estão roxas ou esverdeadas, né? Elas têm que estar bem vermelhas. E o cheiro também bem característico, ele não pode estar com aquele cheiro muito forte, né? Como se tivesse estragado. O armazenamento dos alimentos também é bem interessante, ó. Porque, ó, frutas, verduras, legumes, né? Principalmente frutas maduras, eles devem ser guardados na parte inferior da geladeira. Já as carnes, os peixes, os frutos do mar, eles devem ser mantidos no congelador, gente. E após descongelado, eles têm que ser consumidos logo, tá? Por quê, pessoal? Porque vocês têm que evitar congelar eles novamente. Ok? Então já separa em porções adequadas, né? Antes de congelá-lo, porque não é indicado vocês congelar e descongelar alguma proteína. Ovos embutidos de carne e leite, depois de aberto, pessoal, eles devem ser mantidos refrigerados. De preferência nas prateleiras mais altas da geladeira, tá? E no preparo dos alimentos, como deve ser? Pessoal, lavar bem as verduras, os legumes, as frutas. Se possível, gente, deixe ele de molho. Né? Pode deixar no vinagre, pode deixar com limão, ou então deixe com água sanitária. Né? Eu recomendo mais com água sanitária. Eu faço isso aqui em casa. Né? Deixa eles de molho lá uma horinha, né? Com uma colherzinha de sopa de água sanitária. Detalhe, gente, ó, evite colocar muita água sanitária, tá? Porque ela é tóxica. Tá? É só mesmo uma colherzinha de sopa. Aliás, uma colherzinha de chá para cada litro d'água, tá? Colocou 1 litro de água, coloca uma colherzinha de chá. É só um pouquinho mesmo e já é o suficiente para matar os micróbios, os micro-organismos. Ok? Carnes, pessoal, quem gosta de carne mal passada? Eu gosto de carne mal passada, mas ela não é ideal para o consumo, ok? As carnes, elas devem ser bem cozidas antes de seu consumo, tá bom? E antes de consumir os alimentos, lavar as mãos, né, gente? Lavar as mãos antes das refeições. É fundamental para prevenir doenças. Ok, gente? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o papel das políticas públicas para a prevenção de doenças transmissíveis. Pessoal, o que são políticas públicas, né? As políticas públicas, gente, elas se referem às ações, programas e atividades desenvolvidas pelo Estado, né? Seja município, seja o Estado ou seja a nação, o ente federativo, né? E isso, pessoal, eles são garantidos à população pelos direitos previstos na Constituição, tá? E isso, um deles é a saúde, tá, gente? Então, o objetivo de garantir à população os direitos previstos na Constituição. E um deles é a saúde. Então, devemos ter políticas públicas voltadas para a saúde, ok? Como a gente estudou anteriormente, bem antes, né, a vacinação, o saneamento básico e o controle e eliminação de vetores, eles auxiliam na prevenção de doenças transmissíveis.
destinar recursos para essas áreas, investir em obras de saneamento básico, promovendo campanhas de vacinação ou de controle de vetores, por exemplo, são ações que ajudam nessa prevenção, tá, gente? Às vezes não preciso nem eu dizer para vocês o que é preciso fazer para, por exemplo, se prevenir contra o mosquito da dengue. Vocês já sabem. Por quê? Por conta das campanhas, das políticas públicas, né, das propagandas que é feito pelo governo na televisão, né? Então, uma maneira, pessoal, é a gente analisar os índices de desenvolvimento social, como o de mortalidade infantil, tá? Isso é uma estratégia mais adequada para promover a saúde da população, bem como também fazer um levantamento sobre a situação atual da população, como é que eles vivem, né? Se tem muitos moradores de rua, como é as condições de moradia, né? Então essas informações citadas, elas apontam que a maioria dos municípios eles precisam de investimento de saneamento básico, né? Então a gente deve buscar alternativa para tornar acessível a toda a população, a fim de melhorar a saúde dos cidadãos, tá, gente? Então, isso são políticas públicas, ok, gente? São ações governamentais para a melhoria da saúde, da segurança e do bem-estar social. E, enfim, chegamos com doenças não transmissíveis. Estamos aí com 21 minutos, dá tempo para a gente falar um pouquinho. O que são doenças não transmissíveis, gente? Ó, as doenças não transmissíveis são aquelas que não envolvem seres microscópicos ou toxinas, mas que podem se desenvolver por causa de agente genético ou como resultado dos hábitos de vida de uma pessoa, por exemplo. Como consequência, atualmente, elas têm afetado a saúde da população em maior proporção do que as doenças transmissíveis, né? Então, pessoal, as doenças transmissíveis, ela é tão letal quanto as doenças não transmissíveis. Porém, ela não precisa de um vetor, ela não precisa de um micro-organismo, né, não de um vírus ou de uma bactéria para matar a pessoa. Apenas os hábitos de vida daquela pessoa ou alguns fatores genéticos é o suficiente para essa pessoa adquirir doenças não transmissíveis. Vamos conhecer um pouco mais de algumas doenças não transmissíveis, pessoal. Ó, começando as doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? São aquelas doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos, né? Segundo a OMS, gente, essas doenças não transmissíveis, elas foram responsáveis pela morte de mais de 15 milhões de pessoas em 2016. Né? Então, pensa aí, quantas pessoas morreram por causa de um problema de coração ou na corrente sanguínea, né? Então, o infarto, pessoal, é um exemplo, né? O que é o infarto? O infarto no miocárdio. O infarto no miocárdio, pessoal, é um exemplo de doença cardiovascular. O miocárdio, pessoal, é um tecido muscular que fica no coração, tá? Em geral, pessoal, ela é causada pela aterosclerose, né? Que é caracterizada pela formação de placas ateroscleróticas nas paredes das artérias. Então, como é que funciona aqui uma aterosclerose? As partículas de colesterol em excesso, elas se acumulam, né, nas paredes internas das artérias do coração. Então, essas partículas, pessoal, elas sofrem alterações químicas, né, e essas alterações químicas, elas vão atrair os glóbulos brancos para o local, né, e aí você tem um processo inflamatório, iniciando a formação de placas ateroscleróticas, né. Então, esse processo inflamatório cria-se essas placas, né. Então, as células musculares dos vasos sanguíneos, elas migram para a parte superior da placa de gordura, né, formando uma cobertura sobre ela e isolando-a do sangue, que continua circulando no interior dos vasos sanguíneos, tá, gente? O problema é que quando essa cobertura se rompe, eles provocam a formação de um coágulo, que se diminui ou bloqueia completamente o fluxo de sangue, né?
Então, pessoal, essas partículas de gordura, elas não se desprendem das paredes dos vasos sanguíneos, né? Elas estão ali. E dependendo da quantidade de acúmulo de gordura, né, ela vai crescendo, até que chega um tempo em que vai formar um coágulo. Ela se rompe, certo? E ela vai passar por uma artéria mais finazinha, e com isso, pessoal, ela vai fazer o bloqueio. E aí a gente tem uma outra doença, né? Quando a obstrução feita pelo coágulo sanguíneo ocorre nas artérias do coração, o sangue deixa de circular adequadamente em algumas áreas desse órgão, né? E aí vai prejudicar a distribuição de gás oxigênio e de nutrientes. Então, essa situação, gente, eles podem resultar na morte do tecido, caracterizando aí um infarto do miocárdio ou um chamado ataque cardíaco, né? Então, existem casos em que o coágulo formado no interior do coração, ele desprende-se desses vasos e migram para o encéfalo. O encéfalo é uma parte que fica na nossa cabeça, a maior parte, né? Então, nesse órgão, pessoal, eles obstruem vasos sanguíneos e bloqueiam a passagem de sangue, caracterizando o AVE, que é o acidente vascular encefálico, que é popularmente conhecido como derrame e anteriormente conhecido como acidente vascular cerebral, o AVC. Até hoje a gente chama de AVC, né? Mas o nome, o termo técnico científico que a gente utiliza é o AVE. E isso, pessoal, o que acontece? Quando você tem um AVE, pode levar à perda de sangue pelos vasos sanguíneos. É possível também que ocorra a formação de placas ateroscleróticas no encéfalo, gente. E aí ele vai bloquear o fluxo de sangue desse órgão, né? Como resultado, algumas áreas do encéfalo elas são prejudicadas, que pode causar sintomas como dores de cabeça, que demoram muito a passar, aquela sensação de formigamento nos braços, boca torta, dificuldade na fala ou confusão mental, tá, gente? Então, geralmente, as pessoas que sofrem AVE, elas apresentam também hipertensão arterial, uma outra doença, né, não transmissível, que a gente conhece popularmente como pressão alta, tá, gente? Atualmente, sugere-se que a hipertensão arterial ela pode afetar a circulação de sangue nos vasos sanguíneos. E, quando afeta a circulação sanguínea de órgão como o encéfalo, pode sim causar AVE. Outra doença, gente, que pode ser associada à hipertensão arterial é a insuficiência renal crônica, né? Em que os rins eles perdem a sua função de filtragem, né? Então, esses órgãos, como eu disse, ele tem a função de filtrar o sangue, que ele vai separar os compostos que devem ser eliminados do organismo por meio da urina. Quando os rins perdem essa função, gente, esses compostos, muitas vezes tóxicos, eles se acumulam-se no organismo. Então, pessoal, a hipertensão arterial, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada por meio de uma alimentação variada e equilibrada e também medicamentos, tá? Além também da prática de exercício físico. Outra doença não transmitível é a diabetes, pessoal. O que é a diabetes, gente? A diabetes ela é uma doença que se caracteriza pela deficiência ou na ação do hormônio insulina, tá? Que a insulina ela controla os níveis de glicose no sangue. Né? O que é a glicose? É um tipo de açúcar, tá, gente? E a diabetes ela pode se dar diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. O que é a diabetes do tipo 1? A diabetes do tipo 1 ela é mais uma questão genética. Ela ocorre geralmente no organismo, né? Por volta da infância e na adolescência, né? E como é que ela se desenvolve? Ela se desenvolve destruindo as células que são responsáveis pela produção de insulina, tá, gente? Já a diabetes do tipo 2, ela se caracteriza pela incapacidade da célula de absorver a insulina produzida. E essa forma, ela geralmente se desenvolve na fase adulta, né? Então, os diabéticos, eles apresentam sintomas como, por exemplo, sede, eliminação de urina excessiva,
né? E o diabetes do tipo 2 geralmente é associada à obesidade e ao sedentarismo. Por isso, está intimamente relacionado, né, com os hábitos das pessoas, né, da vida das pessoas. E a diabetes, pessoal, ela não há cura, tá? Não há cura, mas ela pode ser tratada sim. E ela pode ser controlada. Como? Por meio da alimentação, restringindo o consumo de açúcar, medicamentos ou mesmo as injeções de insulina, tá? Se o diabetes não for adequadamente tratado, pessoal, o paciente ele pode desenvolver problema nos olhos, problema nos rins e também no coração. E como é que a gente sabe se é diabetes, como é que a pessoa está perto de ter diabetes, como é que a pessoa é pré-diabetes, né? O diabetes de tipo 2, pessoal, geralmente, como eu falei, ele está relacionado à obesidade, ao sedentarismo. Então, é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. E a obesidade ela pode ser determinada pelo cálculo do índice de massa corporal, né? E esse cálculo ele é considerado somente a altura e a massa da pessoa. Então, você utiliza essa fórmula, ó, massa dividido por altura vezes altura, tá? Então, você pega a massa e divide a sua altura vezes a altura. Aí, aqui você tem a tabelinha, ó, tá? E a classificação. Ok, gente? Então, vocês dão uma lida aí no restante. Deixa eu falar um pouco da prevenção. E prevenção de doença não transmissível. Pessoal, bem simples. As doenças não transmissíveis elas estão intimamente relacionadas com o estilo de vida das pessoas. Assim, a sua prevenção se dá por apenas alguns detalhes, né? Ela se dá por meio de cuidado diário do corpo. Muito dele a gente falou aqui no início, né? Como, por exemplo, ó, prática regular de atividade física, ela ajuda a prevenção de doenças cardiovasculares e também da obesidade, além de reduzir o avanço do Alzheimer, tá, gente? Evitar bebidas alcoólicas e o tabagismo, ele pode ajudar a evitar diversas doenças, além de impedir o agravamento de outras, tá? E uma alimentação adequada, que é fundamental à manutenção da saúde, estando diretamente relacionada com a prevenção da obesidade. Ok, gente? Eu vou ficando por aqui, certo? Procurem ler mais. A nossa próxima aula será avaliação de ciência, tá bom, gente? Então, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.